Quero aqui saudar a mesa e a essa casa, em nome do seu presidente, Silmar, vereador Pablo, vereador Joilson, Jorge Moura, Toninho, Jane, Maria, Fábio e Gilto. Queremos agradecer o espaço cedido e queremos também agradecer a presença de cada um de vocês, principalmente colegas trabalhadores da educação que se fazem presente, e dos movimentos sociais de Várzea da Pedra, o movimento do MPA e também ali do Tigre, e todas as pessoas também que estão aqui nos ouvindo. Pedimos o espaço hoje nessa casa para discutirmos a PEC da morte, a PEC 287, que trata da reforma previdenciária proposto pelo então presidente da República, o senhor Michel Temer. Essa proposta que tramita no Congresso levou os trabalhadores em educação a aderirem, em pauta nacional, uma greve da categoria dos trabalhadores e demais segmentos de outros servidores. Essa greve foi pautada no Congresso de Brasília, a qual estive presente, junto com o coordenador da PLB de Caldeirão Grande, que também se faz aqui presente, e nossos agradecimentos à coordenação da PLB de Caldeirão, que está aqui presente, na qual tiramos a pauta da greve nacional com mais de 3.000 delegados sindicais e 35 países que estavam acompanhando o evento, a exemplo da Finlândia, Canadá e vários outros. Diante das consequências visíveis que a PEC traz aos trabalhadores, a CNTE, Confederação dos Trabalhadores da Educação, a qual somos vinculados, votou por paralisações por 10 dias aqui na Bahia. Foi uma decisão da PLB do estado da Bahia, mas outros estados a greve vai passar muito mais de 10 dias. A reforma da Previdência e suas consequências para a sociedade. Nós distribuímos na segunda-feira aqui em Canhém uma carta aberta e entregamos também a vocês para discutirmos quais são as consequências que essa reforma traz à sociedade brasileira e por que ela está sendo chamada reforma da morte. Primeiro, porque ela altera a idade mínima de aposentadoria de 60 para 65 anos. Quando na região Nordeste, Norte e algumas áreas das grandes metrópoles, a exemplo de São Paulo e outras, principalmente nas periferias dessas grandes metrópoles, a expectativa de vida da população não chega a 65 anos. Ora, se aprovarmos no Congresso uma proposta dessa, estamos simplesmente aprovando para esses trabalhadores a aposentadoria da morte, porque muitos não chegarão à idade de se aposentar. Isso é impossível. Um outro grande problema que a PEC traz é equiparar a idade de aposentadoria entre homens e mulheres, na qual desconhece o senhor presidente da República de forma irresponsável, diria, porque ele vai às emissoras de televisão tratar a mulher como alguém do lar e não como uma profissional que contribui para a economia brasileira de forma significativa, e ele tira o direito das mulheres se aposentarem com 5 anos e vai igualar esse direito de aposentadoria perante os homens, desconhecendo que as mulheres têm uma dupla jornada, que quando chega em casa, ela tem todos os seus afazeres para cuidar da casa, enquanto nós homens vamos muitas vezes jogar uma pelada, bater o papo com os amigos, tomar uma no barzinho, enfim. Ou seja, isso é uma injustiça muito grande. Os trabalhadores rurais são diretamente afetados por essa reforma. Por quê? O governo federal não diz de lá que eles não irão se aposentar, mas está de forma bem clara, explícita, que os trabalhadores rurais não irão se aposentar. Pois hoje o trabalhador rural, para se aposentar, ele precisa apenas de 2 critérios:
a mulher 55 anos e o homem 60, e provar que vive da atividade rural. Com a reforma, o texto da reforma não será mais dessa forma. Ele terá que ser um contribuinte. Ele terá que contribuir por 25 anos com o INSS para ter o direito à aposentadoria. E a crueldade vem ainda maior quando ele pega esses 25 anos e diz que o trabalhador terá que se aposentar de forma proporcional, 76% daquilo que ele contribuiu. Ou seja, os nossos trabalhadores rurais, os pais dos nossos alunos, a sociedade dos municípios do Nordeste e do Norte do nosso país, principalmente, que sobrevive da Bolsa Família, terá que fazer escolha, como disse o Francisco que está ali sentado. Ou ele usará o dinheiro da Bolsa Família para pagar a contribuição do INSS e passará fome com a família, ou vai escolher a se alimentar da Bolsa Família e não ter o direito a se aposentar, porque não será contribuinte. Um outro ponto bem significativo a ser discutido é que o trabalhador terá que contribuir por 49 anos. E para ele se aposentar com 65, ele terá que ingressar no serviço com 16 anos de idade. Esse é um dos quesitos mais graves que a gente precisa ter cuidado, senhores vereadores. 16 anos é a idade em que nossos jovens estão ingressando no ensino médio. Se ele ingressar no ensino médio com 16 anos, passando 3 anos no ensino médio, 4 anos numa faculdade, ele já está aí com 23 anos. Não se aposentará mais com 65, mas com 70. E se der sorte de arrumar emprego no dia que sair da universidade, ele irá contribuir em torno de 68 a 70 anos. E ainda tem mais, os nossos jovens terão que fazer escolha, ou escolherão estudar e não se aposentar, porque se eles continuarem estudando, e nós temos uma distorção seriedade muito grande no país, que isso é um outro agravante, nossos jovens não irão se aposentar, porque irão entrar no mercado de trabalho tarde demais e não alcançará a idade em vida para se aposentar. É outro ponto que precisa ser chamado bastante atenção disso. Nesse caso já morreu, né? Como diz a nossa carta aberta. Já coloquei, aumenta de 15 para 25 anos a contribuição, né? A data aí mínima. Não mexe na aposentadoria dos políticos, a qual tem aposentadorias, a exemplo dos nossos deputados federais e senadores, astronômicas, onde o senador chega a um acúmulo de despesa de mais de 30 milhões, 33 milhões, melhor dizendo, em um ano, e querem cortar na carne do trabalhador, querem cortar na carne dos que não tem mais gordura, só tem pelanca e osso, mas não querem mexer nos interesses da classe burguesa e dos políticos. Por quê? É bem simples de entender isso. É fácil mexer com o direito dos trabalhadores, porque o nosso povo falta conhecimento e sobra ignorância. Porque não temos uma escola pública que de fato esteja preparando nossos jovens para ver com criticidade o mundo em que eles vivem. E digo isso porque me senti envergonhado, espantado com o que eu vi domingo à tarde nas ruas de Gonçalo, quando passamos entregando essa carta aberta, e um jovem que nem emprego ainda tem, eu digo jovem porque minha idade eu me considero jovem, mas nem emprego ainda tem, se recusou a receber, dizendo que está muito informado porque tem televisão em casa. Para a nossa sociedade moderna, que vivemos na era do idiota midiático, do ser humano que vive e vê o mundo a partir do quadradinho que ele tem dentro de casa,
é muito fácil entender, porque o senhor presidente da República mexe com o direito dos trabalhadores e não com o direito da classe rica ou dos próprios políticos. Porque eles têm esclarecimento, eles têm conhecimento, e eu provo isso. Estamos vivendo uma greve geral no país, e só quem está parado é a educação. As demais categorias não aderiram, a sociedade não está vindo para as ruas. Mas o ano passado, quando mexeram nos interesses da vaquejada, Brasília não sabia onde alguém poderia botar um pé. Foi totalmente ocupada por a sociedade brasileira. Porque quem cria cavalo de raça não é o pobre, nem o servidor público, professor ou agente de saúde. Quem cria cavalo de raça são os deputados. Inclusive, é exemplo do nosso, me parece que é vice-governador, senador Otto Alencar, aqui na Bahia, que inclusive cria cavalo de raça. E a vaquejada iria mexer na economia desse setor. Por isso, pressionar em Brasília e não tirar a vaquejada. E o povo não se levanta nesse país quando tiram seus direitos. Falta conhecimento e sobra burrice, sobra ignorância. Nós não estamos vendo a classe política, o comércio e os demais segmentos nas ruas. Senhores vereadores, sentimos falta de vocês no meio de nós, porque precisamos de vocês não apenas na campanha política, nas ruas pedindo voto, mas queremos vocês também defendendo os interesses da sociedade. E esse é o momento de abraçarmos e partirmos para cima, porque senão o rolo compressor vai passar por cima de cada um de nós. E vocês têm família, vocês têm filho, têm parentes que serão totalmente penalizados por essa reforma. Não se calem. E hoje nós estamos vendo que os trabalhadores rurais, o pessoal do MTA, estão fazendo muito mais bonito do que muitos que têm esclarecimento nesse país. Até muito mais bonito do que muitos colegas professores que entendem uma greve como folga. Isso é um absurdo. Isso envergonha o trabalho sindical que nós fazemos, porque não é essa bandeira que nós defendemos. Senhores vereadores, acaba com a aposentadoria especial, principalmente dos professores e de outras categorias. Nós temos aposentadoria especial não como diz o governo federal, que é um privilégio, mas a medicina tem comprovado que nós temos sérios problemas de saúde depois de 20, 30 anos numa sala de aula. E hoje a profissão de professor, ela é uma profissão de risco muito maior do que a profissão de um policial. Sabe por quê, senhores? A arma do professor é a caneta e a língua. O aluno partir para cima dele, ele não pode nem se defender, porque senão ele poderá perder seu emprego. Mas o policial pode atirar para matar por legítima defesa. Nós não temos legítima defesa. E querem tirar de nós o direito à aposentadoria especial. Gostaria aqui de falar um pouco da trajetória que estamos percorrendo na greve geral. Estivemos em Salvador no dia 15, início da greve. Tomamos a frente do Shopping da Bahia, depois as avenidas do Campo Grande, e depois voltamos para os municípios, onde passamos a fazer as mobilizações de base. Estivemos ontem em Juazeiro, um motivo que nos orgulha, com mais de 10 mil participantes. Estava lá o vereador de Jacobina e vários vereadores daquela cidade. E peço permissão ao senhor Tiago Dias, a qual me senti orgulhado e representado, quando dizia as suas palavras: estou aqui para defender o povo, fui eleito pelo povo, sou pago pelo povo e muito pago pelo povo, e não faço favor, é minha obrigação defender esse povo. E sou contra a PEC. E o deputado que votar, eu vou
tenho meus deputados que eu vou apresentar ao município, mas se ele trouxer e votar a favor da PEC, eu não acompanho e não peço voto. É disso que nós queremos hoje dessa casa. O comprometimento de cada um de vocês, senhores vereadores, o comprometimento do poder público municipal, que entre em contato com os deputados a qual vocês vão apresentar o município e diga a eles que diga não à PEC, porque senão nós diremos não a ele nas urnas dentro de Canhém, porque não iremos deixar barato, iremos cobrar deles caro. E vamos, através da CNTE e da PLP, estamos montando uma campanha gigantesca nesse país, em cada município, tornar público durante o ano que vem, na campanha eleitoral, quem são os deputados e os senadores que foram a favor da PEC. Vamos panfletar cada poste, vamos botar carro de som nas ruas, vamos tornar público para a sociedade. Se aquele eleitor quiser votar, é problema dele, mas iremos tornar isso público, porque não podemos permitir que essa reforma passe no Congresso. Não podemos aceitar e não podemos achar que não podemos fazer nada no município. Senhores vereadores e vocês que estão sentados, o Brasil começa aqui. É aqui que está a demanda de saúde, de educação, de saneamento básico. E é aqui que está exatamente o que o político mais gosta. O voto, o eleitor mora no município. E é aqui que eles vão vir pedir voto. E é por isso que nós temos que estar atentos. Porque não vamos deixar barato. A greve é de todos nós, senhores. Como eu disse há pouco, não é da PLP de Canhém, não é do professor Gilvando, ou dos professores, ou dos demais servidores, ou do movimento do MPA. A greve é nossa, são nossos direitos que estão sendo afetados. Quero aqui falar do rombo da Previdência. O governo federal diz que a Previdência está quebrada. E ontem fez um pronunciamento na televisão que me assustou muito, e para quem tem consciência e conhecimento sabe que aquilo é uma armadilha, jogando para os municípios e para o Estado a responsabilidade de regulamentar essa reforma dentro dos municípios, para os municípios que têm caixa de previdência ou Estado. João Carlos está ali. E o prefeito de Caldeirão passou a mão em 8 milhões do precatório para devolver a caixa de previdência que estava quebrada. Jacobina, a caixa de previdência está quebrada. Rio de Janeiro, que é um estado potência da nossa federação, Rio Grande do Sul, está quebrado. E o governo diz que é para os municípios e os estados regulamentar. Está dizendo que tirou o professor, que já tinha tirado os policiais. Senhor Mexilotene, nós não somos burros, nem idiotas, nem besta. Nós sabemos o que é que o Senhor está querendo fazer. Essa proposta vai ferrar com os municípios, vai ferrar com o poder público, porque não terá condição de regulamentar. E outra, como é que o INSS, com a agência reguladora, vai ter suas diretrizes e os municípios na ponta da coisa vai poder ditar regras contrárias? Se o INSS, segundo o presidente, quebrou a Previdência Social, que tem vinculado diversos impostos, não só a contribuição dos trabalhadores, como é que as previdências privadas, caixa de previdência nos municípios, irão sobreviver apenas com a contribuição dos trabalhadores? Cuidado com o que está vindo e com o que estamos ouvindo, para não sermos que nem aquele jovem que é muito informado por ter uma televisão em casa. Coitado, fugiu da escola do tempo. Temos aí projeto de terceirização e tantos outros, mas o tempo é curto. Eu vou pedir para o professor Leonardo que libere o vídeo. São 3 vídeos bem pequenos e eu peço à câmera tolerância, se for possível, para que a gente possa visualizar. Gostaria de fazer uma pequena retificação. Quando eu falei a Previdência,
a Caixa de Previdência privada, Caixa de Previdência própria, desculpe, em relação aos municípios, tem Caixa de Previdência própria, que é o caso como Caldeirão e Jacobina. Discutindo a questão do rombo da Previdência, é bom que a gente entenda que quem quebra a Previdência é a corrupção política desse país. Quem quebra esse país é a corrupção. Se a Previdência está quebrada, por que o governo não admite abrir a caixa preta da Previdência? Para sabermos para onde está indo o dinheiro de nossa contribuição. E para nós entendermos isso, nós tivemos nessa casa por algumas vezes, e tivemos também nos meios de comunicação, alertando a população para um problema que Caém vinha passando e que pode vir a passar, e nós vamos estar acompanhando isso, que era o desconto do INSS dos trabalhadores, que em 3 anos chegou a mais de 1.354.000, descontado dos trabalhadores e não repassado à agência. Isso só o INSS da parte segurada, sem falar o patronal. A prefeitura de Caém hoje tem uma dívida com o INSS de mais de 10 milhões de reais. Se nós pararmos para pensar que temos 5.700 e poucos municípios e colocássemos no mesmo patamar todas as prefeituras do nosso país na situação de Caém e multiplicássemos 10 milhões por 5.700 e poucos municípios, nós teríamos um rombo gigantesco na Previdência Social. Quanto as prefeituras não têm deixado de repassar, descontado aos trabalhadores e não têm repassado ao INSS? Como é o caso dos bancos, da Caixa, do Banco do Brasil e várias outras empresas que devem bilhões de reais à Previdência Social. Por que não cobrar esse rombo a quem deve? Por que não cobrar essa dívida a quem deve? Porque somos nós, trabalhadores, que temos que pagar isso. Mas os prefeitos vão lá, faz negociações e volta tudo se repetindo. O exemplo de Caém é apenas um que talvez seja o mesmo em todas as prefeituras do nosso país. E quando nós dizíamos isso, às vezes eram ignorados. E hoje nós estamos percebendo que o que Caém não pagou ajudou a aumentar o buraco na Previdência Social, como ajudou a aumentar de outras prefeituras também. Senhores, vejam o que diz um senador que me representa. Não pelo partido político que ele está, porque essa luta não é partidária, ela é antipartidária. Essa luta é da sociedade brasileira, mas ele me representa pelo que ele diz. Ouçam. Terceiro, por favor. Como nós podemos ver nos vídeos, eu acho que fica bem claro o que pretende o governo federal através da reforma da PEC 287, e como bem colocou o senador Roberto Requião, que é do próprio grupo político do presidente da República, mas que, no entanto, tem uma outra visão, olha por uma outra ótica, totalmente contrária, e que deixa de forma bem clara o que é que a reforma vai fazer com os brasileiros. E para finalizar minha fala, eu conclamo os senhores vereadores, e lembrem, é aqui, é nos municípios que os deputados, que os senadores, o ano que vem, vão estar garimpando voto. Então, se é para cá que eles vão vir, nós precisamos já mandar o recado para que eles venham melhor preparados. Então, senhores vereadores, nós estamos aqui hoje não para fazer esclarecimentos sobre a PEC, porque eu acho que vocês têm e de sobra. Nós estamos aqui hoje para pedirmos a vocês o apoio e pedir a vocês que, junto conosco, possam entrar em contato com os deputados a qual vocês irão apresentar ao município e conclamar eles que votem contra a PEC, porque ela não é boa para ninguém. E aquela história de ontem do senhor presidente da República em rede nacional dizer que tirou os professores da reforma, mesmo
que ele tivesse tirado, para nós não importa, porque nós não estamos defendendo apenas o interesse nosso, nós estamos juntos defendendo os interesses de toda a população brasileira, dos nossos filhos, dos nossos netos e de cada vizinho e colega que está aí no mercado de trabalho ou no futuro mercado de trabalho. Por mais que eles nos tirem da reforma e nos deixem fora, nós iremos continuar na luta. A greve se encerra sexta-feira, amanhã encerraremos em Caldeirão com ato público na Câmara, segunda-feira retornaremos às aulas, mas estaremos novamente indo para um congresso, onde estaremos discutindo para na semana que a PEC for para a pauta de votação, nós paralisarmos novamente o país. É preciso que nós convencemos cada vizinho, os nossos familiares. Precisamos sair da zona de conforto, da falsa zona de conforto que acreditamos que temos, e compreendermos que ou estamos juntos ou estaremos todos destruídos, ou estaremos fazendo as lutas um ao lado do outro, independente de interesses políticos, porque nesse momento, como disse, me parece que o vereador Pablo há pouco, que aqui tem as divergências, mas quando é para construir, tem que se construir junto, e é isso que nós estamos conclamando a população brasileira. Botamos carro de som na rua, fizemos caminhada, mas a população tem resistência. E quero finalizar dizendo: estamos inteirando 100 anos da primeira greve geral do nosso país, em 1917, e mudamos a história e o rumo do povo brasileiro. Em 85 saímos da pirata da ditadura militar, e o povo brasileiro foi às ruas e ganhou o direito do voto secreto e votar para presidente da República. Em 92 o povo foi às ruas e tirou Fernando Collor de Mello do poder. Mas, como eu disse, falta ao povo conhecimento e sobre ignorância. 8 anos depois, Fernando Collor foi eleito como um dos senadores mais votados no nosso país. Infelizmente, a educação no nosso país não tem recebido os investimentos devido para formar uma sociedade crítica e capaz de compreender o que passa na televisão. Quero agradecer a todos os vereadores, principalmente o presidente dessa casa, por esse espaço, por esse momento, e a cada um que nos acompanhou e atendeu o nosso convite e saiu de suas casas. Um abraço e muito obrigado a todos e a esta casa.